Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, sou professor de Química e é com muito prazer que eu te convido para assistir a nossa primeira aula do nosso primeiro bloco de aulas de Química Geral Inorgânica. Eu peço que você se acomode no seu assento para que nós podemos iniciar a nossa primeira aula. Bom, a nossa primeira aula vai falar sobre a introdução ao estudo da Química, ou simplesmente histórico da Química. Para iniciar, nós temos nossa primeira introdução aqui. Nós vamos trabalhar nesse momento o início da construção ao longo do tempo das primeiras manifestações e interpretações sobre essa ciência, enfatizando a importância da química na sociedade, pois ela estuda a matéria e suas transformações, e introduz os conceitos básicos ao longo das duas próximas aulas. Então precisamos discutir o termo ciência. O que é ter ciência? Para que nós precisamos ter ciência, é necessário a gente estar ciente sobre alguma coisa. Então é como a cláusula de algum documento que a gente precisa ler para que a gente possa assinar, para que a gente possa estar ciente sobre o que a gente está lendo, para que a gente possa assinar. Então, ter ciência nada mais é do que ter conhecimento. Então, a ciência é nada mais é do que isso, ter conhecimento. E ao longo desses últimos tempos, o conhecimento veio se acumulando tão grandemente que foi necessário dividir esse conhecimento em áreas específicas. E assim se construiu, ao longo desse tempo, as ciências como química, física e biologia. Aqui nós temos química, que é uma palavra de origem egípcia. Kemi se pronuncia Chen, que significa terra. O foco de estudo da ciência abrange as propriedades e as transformações de toda a matéria, desde o mundo macroscópico até o microscópico. Em outras palavras, a química se ocupa das características e mudanças que conseguimos enxergar a olho nu, sem a ajuda de aparelhos, e também das que podem ser vistas apenas com algum tipo de equipamento. Então, essa imagem aqui à esquerda, nós observamos uma reação química de um comprimido efervescente que está se dissolvendo nesse copo. É uma reação que a gente consegue enxergar a olho nu, sem a ajuda de aparelhos. E nessa imagem à direita, nós conseguimos observar a hemoglobina, que é o sangue, que só dá para a gente enxergar com a ajuda de algum tipo de equipamento. Nesse caso, aí se trata de um colóide, que é um assunto que a gente vai estudar mais lá na frente. Só pode ser enxergado dessa forma, a gente não consegue enxergar olho nu. Então, a química estuda as propriedades dos materiais e as transformações sofridas por esses. As tintas e o papel que compõem esta apostila que você está vendo foram obtidas por processos químicos. A formação da imagem dessa página envolve a transmissão de sinais pelos nervos até o cérebro, os quais ocorrem por meio de reações químicas. Na verdade, nosso organismo é uma magnífica e complexa fábrica de química. Assim, a química está dentro e fora de nós. Aqui nós temos a pré-história e a química. O homem primitivo já utilizava processos químicos quando, por exemplo, descobriu o fogo. Quando ele descobriu o fogo, ele viu algumas utilidades para isso. Ele conseguiu utilizar o fogo para a sua segurança, quando ele ia caçar para se proteger de animais e contra predadores. A primeira utilidade que o homem primitivo observou, que era útil. A segunda utilidade foi a alimentação, que era necessário e primordial para o cozimento de alimentos, para o melhor preparo, textura e sabor. E a terceira utilidade que o fogo foi necessário foi para o conforto. Em uma noite fria, para poder se abrigar, era necessário a utilização do fogo para amenizar o frio. Aqui nós temos a química da arte rupestre, que era muito comum naquela época. É o registro de vivências, comportamentos e crenças de um determinado grupos que deixaram essas expressões marcadas em rochas. Tais grupos fizeram uso de habilidades para a coleta de matérias-primas e preparação de tintas em diferentes contextos e com diversas finalidades. Como meio de expressão, essas figuras e gravuras retratam diversos tipos de cenas e motivos. Em alguns casos podem ser observados cenas de ação referentes à caça, rituais, lutas, combate e etc. Aqui nós temos a parte da cerâmica. O homem primitivo, mesmo não sabendo que a produção do fogo envolvia um processo químico, ele utilizou para produzir outros processos químicos, como os de cozimento de alimentos e de fabricação de objetos de cerâmica. Na idade dos metais,
O uso dos metais nativos, que é o ouro, prata e cobre, são chamados de metais nobres, para extrair metais de rochas por aquecimento na metalurgia, que era utilizado, ligas metálicas obtidas pela junção de dois ou mais metais, por exemplo, a obtenção do ferro, que era o aço, na verdade. Utilizando processos químicos, o homem aprendeu ao longo da história a fabricar tintas para pintura, cosméticos, bebidas alcoólicas, agricultura e a produzir remédios a partir de plantas. No entanto, a química ainda não existia. A química só se tornou uma ciência no transcorrer do século XVIII. 17, na verdade. Mumificação na antiguidade, fabricação de vidro e produção de bebidas. Por volta de 1500 anos antes de Cristo, os egípcios já fabricavam objetos de argila, vidro e bronze, cosméticos e obtinham vinagre e bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho, além de conservar suas múmias com alto grau de perfeição, utilizando processos químicos. Nós temos a fabricação do vidro também, que era comum naquela época. Nós temos a maneira mais artesanal de se fazer e uma maneira mais industrial, que é uma maneira mais recente, né? Aqui a produção de bebidas, a fermentação de bebidas de modo mais artesanal, quando é produzido. E aqui em um processo mais robusto, mais tecnológico, mais atual. Por volta de 470 anos antes de Cristo, os gregos Leucipo e seu discípulo Demócrito propuseram que toda a matéria seria formada por partículas minúsculas denominadas átomos, palavra grega que significa indivisível. No entanto, as ideias do filósofo grego Aristóteles, o qual defendia que tudo que existe é constituído por 4 elementos básicos, que era a água, o ar, o fogo e a terra, predominaram por vários séculos. Com o passar do tempo, essa ideia foi sendo abandonada pela comunidade científica, por não conseguir ser cientificamente comprovada. E aqui nós temos a alquimia, né? O surgimento da alquimia. Os alquimistas possuíam 2 objetivos principais: a pedra filosofal, que transformaria qualquer metal em ouro, e o elixir da longa vida, uma mistura que daria imortalidade aos homens. Na busca fracassada por essas maravilhas, outros conhecimentos foram conquistados. Um exemplo importante das descobertas dos alquimistas foi a descoberta da pólvora na China, que era utilizada na produção de fogos de artifícios e combates. Aqui nós chegamos num tempo que a química já se tornou mais científica, né? Tomou um rumo mais legitimamente científico, tornando-se mais experimental e menos filosófico a partir do final do século XVII e início do século XVIII, com Robert Boyle, que foi considerado o pai da química, e seus principais estudos foi o estudo sobre os gases. O outro cientista que contribuiu bastante para a química foi o Antônio Laurent Lavoisier, que foi o fundador da química moderna. Tem um livro sobre o Tratado Elementar de Química e a principal contribuição dele foi a Lei de Conservação das Massas. E aqui nós temos o nosso principal resumo da química, como tudo começou. Então nós tivemos a pré-história, a descoberta do fogo. Na descoberta do fogo, nós caminhamos para a Idade Antiga, foi o domínio da prata, do vidro e dos metais, e o conhecimento prático de algumas operações químicas. Depois, na Idade Média, surge a alquimia, que é o elixir da vida eterna, e a pedra filosofal. Já na Idade Moderna, surge a química médica, e a química como ciência exata. Na Idade Contemporânea, aparecem grandes gênios da química, como foi o Robert Boyle e o Lavoisier. E a tabela periódica também. Aparecem outros também gênios da química, né? Nessa época aí, vão aparecendo. E aqui no século XX, que é um século já mais
pouco mais avançado, nós tivemos um imenso avanço tecnológico, que causou uma revolução dos conhecimentos químicos. Então, o átomo teve sua estrutura interna elucidada, elementos artificiais foram criados, novos materiais foram produzidos. E com isso, a química se tornou grande ferramenta tecnológica no século XX. Daí surgiu, né? Como eu falei no início, a ciência. A ciência nada mais é do que estar ciente sobre alguma coisa, ter conhecimento, e esse conhecimento foi se acumulando ao longo das décadas, dos séculos, e foi necessário dividir esse conhecimento, fragmentar esse conhecimento em conhecimentos específicos e assim também com diferentes áreas do conhecimento. Daí surgiu a química analítica, a bioquímica, a biotecnologia, a química orgânica, a química inorgânica, a fisicoquímica, a engenharia química e outras, como a química geral inorgânica. Ciência e método científico. Esse cientista aí, chamado de Albert, ele escreveu que a pesquisa científica consiste em ver que todo mundo já viu, mas pensar em algo que ninguém pensou ainda. Assim ele descreveu o que é ciência e método científico. As principais fases desse método científico geralmente são 4, né? Nós temos aqui a observação e análise de um fato do universo físico, que é a coleta de dados. A observação leva a uma pergunta ou um problema. A terceira, a elaboração de uma hipótese para explicar o fato. E a quarta, a projeção de um experimento para testar a hipótese, que pode ser confirmar ou gerar outra hipótese modificando a atual. E o método científico ele pode dar uma origem a uma lei, teoria ou modelo. Então nós temos esses 3 tipos. A lei científica, que é o resumo sucinto de uma grande quantidade de observações, e uma sentença verbal, equação matemática, que é daí que vai surgir a lei, né? A equação matemática. A teoria, que é a explicação formal da lei, vai ser a explicação formal. E modelo, que vai ser a versão simplificada do fato estudado. Matéria e energia. Vamos falar alguns conceitos importantes sobre matéria e energia. O que é matéria? Matéria nada mais é do que tudo aquilo que compõe as coisas, tem massa, peso e ocupa lugar no espaço. Então nós temos aqui o que você vê quando observa a sala da sua televisão na sua casa. Deve haver um sofá, um tapete, uma mesa, lâmpadas e a televisão, é claro. Tudo que você vê é matéria, mas o que é matéria? A matéria pode ser definida em duas formas, né? Corpo e objeto. Lembrando que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E ela pode ser definida em corpo e objeto. Então nós temos o corpo, que vai ser a porção limitada de matéria, exemplo de pedaços de madeira. E nós temos aqui o objeto, que possui formato específico e alguma utilidade. Exemplo, nós temos a mesa de madeira. A matéria nem sempre é visível. O ar é um bom exemplo disso, pois não o vemos, porém ao soprarmos uma bexiga para enchê-la, constatamos a existência de matéria no ar. Então existem 2 formas básicas de se classificar e caracterizar os diferentes tipos de matéria, de acordo com o seu estado físico, sólido, líquido e gasoso, e de acordo com sua constituição, substâncias puras ou misturas. Estados físicos da matéria. Nós temos o estado sólido, que é aquele em que a matéria apresenta-se de maneira rígida, com forma e volume definidos. Nesse estado, as partículas que constituem a matéria estão muito próximas, não podendo se movimentar. Eles apenas vibram em posições definidas. Aí nós temos aqui alguns tipos de sólidos, com classificações, como sólido cristalino e sólido amorfo. O sólido cristalino é quando as partículas da matéria encontram-se em um arranjo ordenado, denominado retículo. Nós temos sal de cozinha, gelo, açúcar, ferro. Já o sólido amorfo é quando as partículas de uma matéria encontram-se em um arranjo desordenado. Nós temos, por exemplo, a manteiga, a borracha e o vidro. Estado líquido. O estado líquido caracteriza-se por ser uma forma fluida da matéria, que tem superfície bem definida e que toma a forma do recipiente que a contém. Portanto, possui volume definido e forma variável. No estado líquido, as partículas que constituem a matéria estão mais distantes entre si que as partículas nos sólidos, mas podem movimentar-se continuamente. Já no estado gasoso, é uma forma fluida da matéria que ocupa todo o recipiente que a contém. Portanto, possui forma e volume indefinidos.
Nos estados gasosos, as partículas que constituem a matéria estão mais distantes entre si que as partículas no estado líquido e também se movimentam muito mais. Nós temos aqui a energia, né? Não é fácil definir com rigor o que é energia, mas se aproximando disso, de uma definição de energia, a gente chega na seguinte definição. Energia é um ente que pode realizar trabalho e provocar transformações da matéria. Existem várias formas de energia, né? Então nós temos aqui algumas formas de energia. Por exemplo, a energia cinética, que é a energia que um corpo possui devido ao seu movimento. A outra energia potencial, que é a energia que um corpo possui em função de sua posição. A energia eletromagnética, que é a energia transportada por ondas eletromagnéticas. A energia calorífica, que é a energia transferida entre corpos com diferentes temperaturas. Já Albert Einstein, ele fez uma relação matemática entre matéria e energia, né? Ele provou que elas estão juntas e que podem ser transformadas de acordo com a seguinte equação matemática, que é energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Nas transformações físicas ou químicas, a energia sempre se conserva. E é isso, pessoal. Obrigado pela aula. E é isso.